Graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Essa situação desse congresso de casais é muito interessante. Mas você sabe que a mulher, ela tem um fator fundamental nisso. Então é importante que você, mulher, entenda que você precisa falar para o seu marido o desejo que você tem de ir. Porque a mulher, irmão, diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu conto uma história lá no Everglades, que é uma área pantanosa dos Estados Unidos, e tem os passeios lá para ver os alligator, que são os jacarés nossos aqui grandes, né? E conta que nesse passeio, aquele lago infestado de jacaré, aquele barco ali no meio, e o dono daquele lugar falou assim: eu dou $1 milhão para quem mergulhar aqui e ir nadando de volta sozinho. Aí falou brincando assim, e todo mundo deu risada, e daqui a pouco escutou um barulho na água, tchum! E pá, o camarada lá nadando, naquela rapidez e tudo, e chega lá no final, e ele ganhou $1 milhão. E aí ele falou assim: caramba, isso nunca aconteceu, como você é um nadador profissional, como é que você conseguiu chegar tão rápido assim? Ele falou assim: olha, na verdade, foi minha mulher que me empurrou. E ele ganhou $1 milhão. Então, irmão, dá uma cutucadinha no seu marido e fala assim: será que eu preciso empurrar você para a gente ir lá no congresso de casais? Vai lá, hein? Mas eu louvo a Deus por esses 3 meses da nossa igreja. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Deus tem feito tanta coisa aqui nesses 3 meses, e eu sei que muito mais Ele há de continuar fazendo. A nossa igreja, a nossa família central aqui em São Bernardo tem crescido. Eu estou feliz porque Deus já tem direcionado todos os ministérios que precisam ser consolidados ainda. E eu quero convidar você, homem, mulher, jovem. Nós temos o culto de jovens aqui de sábado. Venha, traga seu filho, não fique em casa. Não vá para outro lugar, não vá para um shopping, não vá para outro lugar. Venha sábado, jovem, incentive o seu filho. Venha aqui fazer parte dessa família. Nós precisamos estruturarmos ainda mais para levar a palavra de Deus, como a pastora falou, a todo esse bairro tão maravilhoso. Eu morei nesse bairro por mais de 30 anos, minha história está aqui nesse lugar. E eu fiquei muito feliz. Inclusive, quando eu vim de Minas para cá, em 1988, eu vim para uma casa bem aqui ao fundo da igreja aqui, e morei nesse bairro, casei nesse bairro, tivemos nossas filhas nesse bairro. Então, foi muitos anos aqui, eu amo esse bairro, e sei que Deus me conduziu aqui, porque Deus tem uma história para cá, um projeto na minha vida, um propósito, e você faz parte disso. Deus está conduzindo você para cá, você faz parte disso. Se envolva na igreja. Então, ninguém vai poder ficar de fora agora, homens, mulheres, os jovens já estão aí, adolescentes. Vamos fazer esse bairro se render aos pés do Senhor. Se você crê, diga amém, por favor. Louvado seja Deus. Deus te colocou uma palavra no meu coração nessa manhã, que tem a ver com aquilo que eu passei boa parte da minha vida fazendo. Então essa palavra mexe comigo, me traz assim, uma facilidade para falar sobre isso, porque eu vivi momentos, e vivo até hoje, só que de uma forma um pouco diferente agora, mas eu passei boa parte da minha vida viajando. E se eu perguntasse aqui para nós nessa noite, quem gosta de viajar, certamente, a maioria ia dizer que eu gosto. Pelo menos a gente vê isso, irmãos, nos aeroportos. Meu Deus do céu. Viajamos agora, umas semanas atrás. Meu Deus, quanta gente viajando, a gente não tem ideia disso. Porque é bom, pelo menos para quem gosta, é maravilhoso viajar. Mas talvez você não goste. Meu pai, principalmente, eu acho que é porque ele viajou muitos anos como motorista de caminhão também, ele não gosta muito de sair, ele não gosta muito de viajar, ele gosta de ficar no cantinho dele, e está tudo certo, não tem nada errado nisso. Talvez você seja desse contexto, não gosta dessa agitação de aeroporto, rodoviária, não gosta de pegar estrada, não gosta nada disso, não gosta de navio, não gosta de nada disso. Está tudo certo, irmão. Mas, independente se a sua preferência é viajar ou não, quero que você goste ou não, você precisa saber de uma coisa. Desde que você nasceu, você está em uma viagem. Eu vou repetir. Desde que você nasceu, você está em uma viagem. Eu sei que existem filosofias e religiões por aí que acreditam que onde nós estamos hoje é o nosso destino eterno. Encarnando, reencarnando, enfim, voltando outras vezes, mas eu quero dizer para você que a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos mostra de uma forma bem diferente. A Bíblia nos mostra que nós temos um lar em outro lugar. A Bíblia nos mostra que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. E Filipenses, no capítulo 3, vai dizer que a nossa cidade
está no céu, onde também esperamos o nosso Salvador. Então, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Em 1 Pedro 2,11 vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Em Hebreus 11,16 vai dizer que nós temos uma pátria celestial, pois o próprio Deus está nos preparando uma cidade. Tenha certeza de uma coisa, irmão, não somos daqui, estamos só de passagem. Diga, só de passagem. Mas para chegar na Jerusalém celestial, precisamos percorrer um caminho nessa terra. Então é importante nós entendermos isso. Para nós chegarmos na celestial, na Jerusalém celestial, nós precisamos percorrer um caminho aqui nessa terra. E esse caminho que nós temos para percorrer aqui, quer você goste ou não, nós estamos nessa caminhada. A Bíblia fala muito sobre caminhos e a importância que devemos dar a eles. O Salmo 37,5 vai dizer assim, entrega o seu caminho. Ao Senhor confia nele e ele tudo fará. O Salmo 1 vai dizer assim, que vai falar do caminho dos ímpios e vai falar do caminho dos justos. E Naum 3 vai dizer que Deus tem um caminho no meio da dificuldade, no meio da tormenta e no meio da tempestade. E esse caminho também a Bíblia vai nos mostrar que esse caminho é para nós estarmos sempre andando nele, não parado nele, porque o Salmo 119 vai dizer que mesmo à noite, nós devemos continuar caminhando, mesmo na escuridão, nós devemos continuar caminhando, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então entenda isso, nós estamos na rota para a eternidade. Nós estamos na rodovia para o além, irmãos. E nós estamos na autoestrada da vida eterna. Mas cuidado. Jesus nos adverte que nessa jornada chamada vida, existem dois caminhos. E é muito importante a gente ter cuidado com eles. Jesus vai falar em Mateus 7, o 13 e o 14, vai falar assim, olha, existe uma porta estreita. Mas existe também uma porta larga. Um caminho espaçoso. E um desses caminhos vai conduzir à perdição. E a Bíblia diz que muitos são que entram por este caminho. E vai dizer que existe uma porta estreita, um caminho apertado, mas que este conduz à vida eterna. E também vai dizer, olha, são poucos os que entram por este caminho. Jesus nos adverte porque é importante nós passarmos, poxa, eu tenho decisões, eu estou na autoestrada para a vida eterna. Se eu nasci, eu sei que eu estou caminhando para a eternidade. Então, todos que nós aqui estamos, nós estamos num caminho. E as escolhas que eu posso fazer nesse caminho, porque vai me dar uma estrada, em determinado momento vai ser aberto para mim, está sendo aberto para mim, uma estrada larga, uma porta espaçosa, que talvez pareça ser cômodo andar por ela, mas o final dela não é um caminho de vida. Vai mostrar também que existe um caminho estreito, um caminho de regras, um caminho de direções, um caminho de orientações, mas um caminho de companhia, que é o caminho que leva à salvação. Em Provérbios 11, 14 e 12 vai dizer assim, ó, há um caminho, esteja atento a isso, há um caminho, que parece, diga, parece ser direito, mas o fim dele é um caminho de morte. E aí Jesus vai dizer, olha, presta atenção, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega eternamente ao Pai, ninguém vive eternamente ao Pai, junto com o Pai, se não for por mim. E a gente olha a vida de Jesus, quando ele esteve neste mundo aqui, ele sempre viajou, Jesus nunca ficou parado, Jesus sempre estava numa viagem. E a viagem de Jesus não era só física, não era só caminhando, mas também era uma viagem proposital. Jesus tinha uma finalidade, porque a viagem sempre você tem, sai de um ponto A para ir para o ponto B, tem um ponto de partida e um objetivo de chegada, um propósito de chegada. E o propósito que Jesus veio aqui foi desobstruir o caminho que levava à vida eterna, desobstruir o caminho que havia sido bloqueado pelo pecado. E Jesus veio fazer isso. Então Jesus veio, até o próprio Deus encarnado veio aqui, para nos mostrar que ele era o caminho, que aquele caminho que havia sido bloqueado pelo pecado, ele estava aqui para desobstruí-lo, e que por ele, passando por ele, você chegará à vida eterna. Mas eu quero alertar você que existem 3 tipos de viajantes por essa estrada. Diga 3 tipos. Aí você vai pensar em qual tipo você se enquadra. Certamente, não é um deles. Nós vamos perceber que essa estrada, como eu disse, são decisões, você pode decidir qual caminho seguir.
Mas você pode decidir também com quem você vai percorrer esse caminho. A Bíblia nos fala que existem aqueles que já se decidiram, eu quero seguir esse caminho com Jesus. Eu quero andar nesta rodovia, nessa estrada que conduz à vida eterna, eu quero andar, eu estou decidido, eu quero estar com Jesus nesta caminhada. Eu não abro mão da presença dele neste caminho. Eu quero crer que todos que aqui estão optaram por isso. Se você optou por isso, diga amém. Eu também. Moisés, quando tirou o povo do Egito, ele optou por esse caminho. Falou, Senhor, eu não ando se o Senhor não for comigo. Determinado momento, em Êxodo 33, Deus falou que talvez não iria mais, aquele povo era muito ruim, aquele povo era muito rebelde. Ele falou assim, olha, eu vou mandar outra companhia com vocês por este caminho, para levar vocês à terra prometida. Isso é uma simbologia daquele que sai do mundo, que o Egito simbolizava o mundo, e estava indo para uma terra prometida, que é o nosso caso. E nessa caminhada, passando pelos percalços do deserto, Moisés fazia muita questão da companhia. Senhor, eu decidi, eu vou seguir, mas eu só sigo se o Senhor for conosco. E quando Deus diz que talvez não iria, porque aquele povo era muito rebelde, Moisés disse, Senhor, eu não vou arredar o pé daqui, se a tua presença não for conosco. Então, claramente, pessoas que estão decididas a caminhar com Jesus. Aconteça o que acontecer, passe por que passar, seja tendo saúde ou não tendo saúde, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, estando tudo certo ou não estando tudo certo, estando empregado ou não estando empregado, eu decidi que eu quero fazer essa caminhada, preciso fazer essa caminhada na companhia de Jesus, e eu quero dizer para você, é a melhor escolha que você fez, porque Jesus mesmo disse, olha, nessa caminhada para a vida eterna, não tem muita coisa boa, no sentido assim de mamão com açúcar, situação sem problema, um caminho sem nenhum buraco, um caminho sem nenhuma lombada, um caminho plano. Não tem. Deus disse assim, olha, vai ter aflição no caminho. Vai ter aflição. Mas se você decidiu vir comigo, quero dizer para você, eu vou estar com você todos os momentos que você passar por essa estrada, eu estarei junto. E eu quero dizer para você, se você confiar em mim, você não vai naufragar. Se você passar pela água, eu vou estar com você. Se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. A água não vai te afundar, não vai te submergir. O fogo não vai te queimar, porque eu estou com você. É uma melhor decisão que nós podemos tomar. Mas tem aqueles, em Romanos 1,18 vai dizer, aqueles que decidiram que não querem caminhar com Jesus. Tem cheio de gente aí que não quer caminhar de maneira alguma, quer ir por esse caminho espaçoso, por essa estrada larga, quer fazer tudo o que o mundo oferece, quer ter uma vida, deixa a vida me levar mesmo, assim, no sentido de, não estou nem aí, não me interesso por Deus, não quero saber de Deus, para mim eu não quero nem saber que Ele exista. Por mais que você possa achar que isso é um absurdo, tem muita gente assim. Eu vi esses dias uma reportagem, e a pessoa na rua perguntando, talvez você já viu isso também, a pessoa perguntando, sabe quem é Jesus? Você quer Jesus? Você conhece Jesus? Não conheço, não quero conhecer, não me interesso por Ele. Não conheço, não quero conhecer, não me interesso por Ele. Existe uma história que diz que numa cidade, num tempo antigo, vamos dizer no Velho Oeste americano, havia um rapaz que foi preso, e o xerife, o juiz ali, condenou ele a enforcamento. E quando alguns foram clamar por ele, foram pedir por ele, olha, ele errou, a gente sabe, é réu de morte, está escrito na lei, é réu de morte. Mas, vamos dar uma chance para ele, o pai dele é gente boa, a mãe dele é gente boa, com esse menino desde que nasceu, vamos dar uma oportunidade para ele. Pensa bem, seja misericordioso com ele. E o juiz, ou o delegado, pegou, falou, acho que vou atender essa solicitação. E fez uma carta de liberdade para ele. E colocou essa carta dentro de uma Bíblia. E colocou ali, se trajou de pastor. E foi até a cadeia, com a carta de liberdade dele dentro da Bíblia. E segurando a Bíblia assim, ele chegou, só contou para o carcereiro. Falou assim, você vai abrir, ele não sabe que sou eu, mas eu tenho algo para ele. Contou a história. E quando
ele ia chegando perto, que de longe ele viu que aquele juiz estava com a Bíblia na mão e falou assim, olha, e levantou e falou assim, olha, eu tenho algo para você. E ele disse assim, nada que você tem nesse livro me interessa. Eu tenho algo aqui que pode mudar a sua vida. Você não tem nada que você tem aí, não chega nem perto de mim, eu não quero saber o que tem aí dentro, eu me interesso pelo que tem aí. Não me interesso por isso. Tem certeza, eu tenho algo aqui que vai transformar a sua história. Ele falou assim, eu não quero, não me interesso, vai embora daqui. O juiz pegou, ele não sabia que era o juiz, né, mas foi embora. E o carcereiro depois voltou correndo e falou para ele assim, você é o cara mais tolo que eu conheço na face da terra. Dentro daquela Bíblia estava a sua carta de liberdade. E aí no dia seguinte, na hora do enforcamento, ele perguntou, sempre aquela pergunta básica, né? Quais são as suas últimas palavras? E aí o carrasco ali pergunta para ele, quais são as suas últimas palavras? Ele falou assim, eu tenho algo a dizer. E todos que estavam ali assistindo falaram assim, eu quero dizer para vocês que eu não estou sendo condenado. Não estou sendo condenado pelos atos que eu pratiquei. Eu não vou morrer aqui hoje enforcado pelos crimes que eu pratiquei. Mas eu vou estar aqui, sendo executado, porque eu neguei a minha carta de liberdade. Então, pessoas que decidiram caminhar sem Jesus. Mas tem o terceiro tipo de pessoa, e esse, irmãos, é o mais perigoso. Porque você saber o que você quer, está decidido, eu não quero Jesus, não me interessa, é uma decisão sua, é uma escolha sua. Deus, quando diz para o povo assim, olha, eu coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se vocês me obedecerem, vocês verão. Se vocês não me obedecerem, vocês perecerão. E Deus falou assim, olha, escolhe a vida, para que vocês vivam e tenham uma vida em abundante, sejam prósperos, sejam abençoados. Foi uma escolha. Então, tem pessoas que já decidiram do seu lado que querem ficar. Mas tem um terceiro grupo, que esse é um perigo. Que é o grupo daqueles que pensam que estão caminhando com Jesus. Isto é um perigo, aqueles que pensam, que acham, têm uma autoconfiança, acham que estão caminhando com Jesus, acham que está tudo certo. Pastor, isso pode acontecer, isso é muito fácil de acontecer. Em Lucas, no capítulo 2, vai mostrar que a própria família carnal de Jesus, para Maria e José, fizeram isso. Como assim? É verdade. A Bíblia diz que Maria, José, seus filhos, todo aquele pessoal, foram à festa da Páscoa em Jerusalém. Era caminho de 3 dias da casa deles até lá, de Nazaré até lá, cerca de 145 quilômetros. E quando eles chegam naquela festa, um monte de gente, aquela coisa toda, Jesus era o filho mais velho, obviamente. E alguns teólogos dizem que já tinham uns 4, 5 filhos ali. O fato é que acabou a festa. Acabou a festa. E eles foram, acabou o culto. Imagina aqui, acabou o culto. E eles voltaram para casa. E quando eles voltam para casa, a Bíblia diz que eles esquecem Jesus na cidade. Esquece Jesus, imagina, você foi embora daqui e esqueceu seu filho na Central Kids. Isso não vai acontecer porque a pastora Rosa vai ligar para você, pai, corre aqui. Mas lá não tinha Central Kids. Aí o que ocorre? A Bíblia diz assim, ó, voltando eles para casa, caminharam, caminho de um dia, pensando, porém, que Jesus estivesse com eles. Isso é um perigo. E como você pode pensar? Eu posso pensar porque está dando tudo certo. Eu posso pensar que Jesus está comigo porque eu estou bem empregado. Eu posso pensar que eu estou caminhando com Jesus porque meu pai e minha mãe é crente. Eu vim de uma família cristã. Eu estou longe, eu estou assim, meio pé no mundo, meio pé... Mas Jesus está comigo, por que não estaria? Eu tenho certeza que a minha avó, essas horas, está de joelho dobrado, clamando ao Deus por mim. Irmãos, isso é um engano. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então é importante você entender isso. Entendeu? A sua vida, o seu caminho, a decisão que você vai tomar de qual caminho seguir, com quem seguir, ela é sua individualmente. Mas tem muita gente achando, pensando que estão caminhando com Jesus, e a própria Maria e José fizeram isso no caminho de um dia. Caminharam um dia, ficaram um dia procurando Jesus entre a parentela. Ele está por aí, ele está por aí, ele está por aí. Mas começaram a sentir um vazio, né? Eu fico imaginando, quando eles descobriram que Jesus não estava com eles. Parou para pensar nisso, essa cena? Zé, você viu Jesus aí? Estou sentindo um vazio aqui, rapaz.
falei, não. Sabe que eu estou sentindo a mesma coisa? Sabe por quê, irmão? Aquele que não está caminhando com Jesus, ele não tem paz. Ele não tem paz. E a Bíblia nos fala que eles voltaram. Então, um dia caminhando, um dia procurando entre os parentes, um dia voltaram e procuraram também na cidade. Ficaram 3 dias sem Jesus. Mas é importante uma coisa, uma lição disso aqui. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas é importante tomar a decisão. Falar assim, eu preciso ver aonde eu deixei Jesus para trás. Como eu pude ir embora sem Ele. Tenha cuidado, porque você pode chegar no céu um dia, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz, que vai dizer assim, Senhor, meu nome não está aí, não é possível, abre esse livro da vida aí, Senhor, não é possível. Marcaram o A de Anselmo, talvez no B, não é possível, tem que estar aí. Eu tenho tanta certeza que está aí, porque no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome, eu fiz sinais e maravilhas, eu fiz prodígios no teu nome, Senhor. Curei doentes no teu nome, eu tenho certeza. E Jesus responde assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos achei no meu caminho. Um cuidado, irmão, um alerta, eu fecho, é só uma aspas, eu fecho essa aspa, porque eu nem li a palavra ainda. Estou só em introdução, tá bom? Eu não sei qual é o propósito da sua vida, dessa viagem que você está fazendo, mas uma coisa eu tenho certeza, que se você escolheu essa viagem com Jesus, o propósito não é que você fique parado. Mas muitas das vezes em nossa viagem, somos forçados a parar. Eu não sei você, mas eu tenho muitas histórias de acostamento, porque eu viajei muito tempo, e eu tenho muitas histórias de acostamento. E antes de eu ler o texto que Deus colocou no meu coração, eu quero só compartilhar isso com vocês. Em determinado momento, eu estava viajando, eu tive um problema, eu tive, assim, eu acho que eu viajei por muitos anos na minha vida dirigindo caminhão, então eu tenho muitas histórias de problemas e que me forçaram a parar na beira da estrada. Mas um deles que eu levei mais tempo, que eu fiquei mais preocupado, que eu fiquei mais agoniado, mais angustiado, eu fiquei 7 dias parado, lá, irmãos, lá no meio do nada, na virada, lá quando o estado do Tocantins ainda não era estado, isso em 1988, o estado do Tocantins era ainda Goiás, era lá no extremo norte do estado do Goiás, que hoje é Tocantins. Eu lembro que eu já tinha, era algo que estava o dia clareando, eu passei na cidade, e quando eu terminei aquelas vilarejos, que tinha umas lombadas, quando eu terminei, que eu fui colocar a marcha no caminhão, lá eu escutei um barulho, eu falei assim, meu Deus, não, aqui não, no meio do nada, não pode ser o que eu estou pensando. E eu peguei, encostei o caminhão, e fui procurando entender aquele barulho que estava fazendo ali. Certamente era algo no motor, mas eu queria entender o que era. Eu sei que aquilo durou poucos minutos. Talvez 2, 3 minutos, aquela batida e o motor travou. Eu ali, irmão, na beira do acostamento, longe de tudo que você pode imaginar. E ali eu fiquei, por 7 dias, esperando o socorro. Eu falei, meu Deus, que tristeza é você ver as pessoas passando, as pessoas seguindo, e você estando parado na beira da estrada. Como difícil é ver as pessoas indo para o seu propósito, seguindo o seu propósito, e você parado à beira de uma estrada, dando aquilo que as pessoas querem te dar. Parava um ou outro, um conhecido, talvez porque a gente trabalhava para uma empresa que tinha muitas carretas, e o cavalinho só que era meu, a carreta era dessa empresa, então a pessoa via o nome grande da empresa e parava. E aí, parceiro, está precisando de alguma coisa? Quer uma água, quer um lanche, quer isso, quer aquilo? Era aquilo que a pessoa podia te dar. Eu falei assim, meu Deus, eu falei, uma hora eu falei assim, eu preciso falar com meu pai. Escute isso, tem algo espiritual nisso. Eu falei assim, quem vai me tirar daqui? Só o meu pai. E eu liguei, meu pai estava aqui em São Paulo. Estava aqui, na rua de trás. Liguei para ele. Eu falei assim, pai, estou com um caminhão com motor fundido. Aqui, neste lugar. Mais ou menos entre a cidade tal e a cidade tal. Meu pai prontamente falou assim, eu estou indo te socorrer. Ei, entenda isso. Se você está parado hoje, sabe quem vai tirar você daí? É o seu pai. Se você está parado na autoestrada da vida, e você está vendo todo mundo indo, e você está vendo que não está seguindo o seu propósito, está encostado, eu quero dizer para você, o socorro vai vir do Pai. E 7 dias depois, você não tem ideia da alegria que eu senti no meu coração quando meu pai chegou ali.
É longe, demorou 7 dias para chegar. Mas ele foi prontamente. E foi muito, muito bom ver o meu pai ali. Agora eu vou sair daqui. E literalmente ele me colocou nas suas costas, porque ele pegou o meu caminhão e colocou em cima do caminhão dele e me trouxe embora. Olha, se for preciso, Deus coloca você no colo. Mas Ele vai tirar você desse acostamento hoje, em nome de Jesus. E eu quero ilustrar isso, agora sim eu quero trazer para a palavra de Deus, eu quero ilustrar isso na minha vida de um homem. Marcos no capítulo 10. Os 3 evangelhos vai falar sobre esse homem. Mas Marcos é um pouco mais detalhista nessa passagem. Marcos 10, 46 vai dizer assim, ó. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó, os seus discípulos e grande multidão. Eu vou repetir. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão. Bartimeu, o cego. O que Bartimeu era? Por que Bartimeu? Tratar de responder aqui, filho de Timeu. Bar significa, no grego, filho. Timeu era o nome do pai dele, era o filho do Timeu. Estava assentado, de que forma ele estava? À beira do caminho, aonde ele estava? Fazendo o quê? Mendigando. Essa era a situação deste homem. Ele estava sentado, no acostamento, pedindo esmola. Ouvindo que era Jesus de Nazaré. Quem estava passando Jesus de? Nazaré, marca isso. Começou ele a... Cadê o 47? Ouvindo que Jesus de Nazaré, que era Jesus de Nazaré, o que ele fez, gente? Ele parou para perguntar, gente, eu não estou vendo, mas estou escutando um alvoroço aí. O que está acontecendo? Alguém chegou perto dele e falou assim, ó, Jesus de Nazaré está vindo aí, está passando aí. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Chamaram o cego dizendo-lhe que tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, marque isso, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que te faça? O cego respondeu, Rabi, ou mestre, eu quero ver. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver, entenda isso, tornou a ver, porque ele já via antes. Aconteceu algo na vida dele que ele parou de enxergar. Tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Meu Deus, esse texto é tão rico que eu vou tentar falar em poucos minutos sobre o que Deus colocou no meu coração. Primeira pergunta que eu quero que nós pensemos é o seguinte: o que levou Bartimeu para a beira do caminho? O que levou aquele homem a se sentar naquele lugar, neste lugar? Olha, gente, acostamento só tem sujeira. Acostamento é um lugar depresível, triste. Qualquer um que fica ali, meu irmão, é facinho de ter uma depressão. Justamente porque você vê as pessoas seguindo e você está parado. Tudo que é lixo vai para o acostamento. Tudo que é sujeira vai para o acostamento. Se um animal é atropelado, ele bate nele e vai morrer no acostamento. Então o acostamento é um lugar depresível. E estava ali este homem, sentado, nesse acostamento, mendigando. Eu fico pensando, meu Deus, o que pode ter levado este homem? Quais foram o que levou a ele? Quais situações levaram este homem a ficar nessa situação, neste lugar? Primeiramente, obviamente, a deficiência física. Não podia enxergar, não podia fazer muita coisa. Segundo, a situação financeira, porque ele estava ali, porque ele entendia que ali talvez fosse um ponto para as pessoas pararem, que passavam ao caminho, entrando em Jericó, e Jericó era um grande centro comercial, e poderia ali dar um dinheiro para ele. Terceiro, eu quero destacar que ele teve uma exclusão social, porque aquele homem não podia estar em todos os lugares que as outras pessoas estavam, porque ele era cego, ele era um deficiente, e não poderia frequentar o mesmo ambiente que outras pessoas frequentavam. Terceiro, pela falta de perspectiva. Vou fazer o quê? E quarto, pela falta de opção. Não tem outro lugar para estar. Talvez você esteja assim nesse momento e eu pergunto, o que forçou você a interromper a viagem, o propósito, e levou você para o acostamento da vida? Eu fico pensando o que me levava para os acostamentos.
Um pneu furado. Quantas vezes fui para o acostamento com pneu furado? Muitas vezes. E o que pode ser o acostamento? Sempre era um buraco na pista, bati no buraco, o pneu furado. Um prego, um pedaço de ferro, alguma coisa. Ou seja, aflições dessa vida. A vida tem caminhos buracados, irmão. A vida tem obstáculos no meio do caminho. E às vezes passar por esses obstáculos, isso pode nos levar para o acostamento. Se nós não tiver, faz parte, não tem como. Às vezes nós somos lançados para fora da pista, sim, lançados para fora da pista. De que forma? Através de imprevistos, de repente, como isso que aconteceu comigo, que eu falei do motor, um acidente, me levou para fora da pista. Problemas mecânicos. Mas deixa eu voltar um pouco nesse de repente, com o Espírito Santo com o meu coração. Sabe o que pode ter levado você para o acostamento da vida, feito você parar? De repente você ficou sabendo de um diagnóstico médico. De repente, é um acidente. Você não esperava isso, estava tudo bem. De repente você começou a sentir uma dorzinha. E falou assim, meu Deus, como isso pode acontecer comigo? E você parou. Você achou que aquilo ali era o fim. Te paralisou. Jogou você para parar, interromper o propósito da viagem. E você encostou neste lugar triste, nesse lugar escuro, nesse lugar sem iluminação, sem recursos. Mas você está parado aí. Porque talvez você recebeu uma notícia, um acidente. Alguém morreu, alguém ficou doente, você, não sei. O Espírito Santo de Deus está me dizendo assim, que tem pessoas aqui nesta manhã que estão paradas porque algo de repente ruim aconteceu com você. Isso aconteceu com o próprio profeta Elias. Elias de repente recebe uma mensagem dizendo, olha, uma sentença de morte para você, meu camarada. Você matou os profetas de Baal, você vai morrer também. Isabel mandou esse recado para Elias. E a Bíblia diz que Elias vai deserto afora e para na beira do caminho, deita debaixo de uma árvore e pede a morte. Ficou em depressão, triste, parou, interrompeu. Deus falou, rapaz, o que você está fazendo aí? Tem um caminho para você seguir. Não, para mim já deu, Deus. Estou parado aqui. Não é esse o propósito. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Problemas mecânicos. O que é isso? Distrações. Sabe? Você começou a distrair com outras coisas. Às vezes a gente não faz a revisão, se distrai e pega o carro, vai viajar, não olha o pneu, não calibra os pneus, não olha se o óleo está no nível, não olha se está tudo certo, se as revisões foram feitas, e a gente se distrai e segue e viaja fora. Daqui a pouquinho você está parado no acostamento por distração. Eu não sei o que te levou para o acostamento. Farol queimado, visão, perdeu a visão. Sabe? Essa questão de ter uma palavra que ilumine o seu caminho, deixou de vir na igreja para receber uma palavra, para tomar direção e as decisões durante a semana, e você se decorreu em situação que você não está vendo mais nada, e quando a gente não vê mais nada, a gente faz o quê? A gente para. Para. E você está parado talvez porque você não está vendo a saída, não está vendo o próximo passo. Como é que eu posso avançar se eu não estou vendo o que fazer? Às vezes, nós somos encurralados por falta de visão, e a gente se depara com a situação e fala assim, como eu posso avançar daqui? Eu não consigo. Falta de combustível. Meu Deus. O que é falta de combustível? Alimento. Alimentar-se da palavra. Você não começa a perder o alimento da palavra e você falta alimento para você seguir em frente. Você tem que ter sempre o combustível, que é a palavra de Deus, que alimenta você, para que você possa seguir adiante. Escute isso. Deus tem uma mensagem para você. Acostamento não é estacionamento, parado à beira do caminho, não é o destino que Deus tem para você, aí não é o lugar final, porque os planos que Deus tem para a sua vida, permanecer parado não é propósito de Deus para você. Permanecer parado não é propósito de Deus para você. Miqueias 2:10 vai dizer assim, levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Como você está? Como você está? Qual é a situação que você se encontra nessa manhã? Você está no caminho, seguindo o propósito, sabendo que mesmo pelos percalços da vida, Deus está com você, caminhando de fé em fé, de glória em glória, avançando, sabendo que Deus está caminhando ao seu lado. Ou você está parado no acostamento? Eu quero dizer para você, não tem nada de errado, muitas vezes, parar no acostamento. Só não pode estacionar no acostamento. Às vezes a gente precisa parar. Às vezes precisa parar. Às vezes tem situações que a gente precisa parar e retomar, e entender se eu estou no caminho certo, se eu estou no propósito certo, se eu estou na direção certa. Mas ficar parado aí, estacionado aí, não é propósito de Deus. Deus tem um propósito na nossa vida, nosso propósito é um caminhar com Ele. E o que acontece? Em determinado momento, você precisa tomar uma decisão de sair daí. Foi o que aconteceu com este homem. E esse homem me inspira muito. Foi o que aconteceu com ele. Então eu quero dizer para você, saindo do acostamento, este homem, Bartimeu, o filho do Timeu, ouviu falar que Jesus estava passando.
Quem disse para ele? Alguém daquela multidão. Mas entenda isso que eu vou falar para você. Eu vou ler o texto para que você não perca nenhum detalhe dessa mensagem. Olha só. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ouvindo, alguém chegou perto dele e falou assim. E ele cego, escutando aquela confusão, e perguntou assim, quem estava passando? Eles falaram assim, era Jesus de Nazaré. É importante nós entendermos isso. Poxa, peraí. Aquela multidão estava seguindo o Jesus de Nazaré. Todos viam Jesus de Nazaré. O filho de José, o filho da Maria. É importante nós entendermos que esse conceito, Jesus de Nazaré, era um conceito depreciativo. Não tinha nada que fosse favorável quem estava em Nazaré. Pensa você aí, um bairro, uma cidade, um país, que se você souber que vê as coisas dali, você vai dizer, isso não pode ser coisa boa. Eu vou fazer uma ilustração aqui. Hoje nem tanto, porque hoje as coisas modelizaram um pouco. Mas eu sou de uma época, não é que eu estou velho não, mas eu sou de uma época, que a gente usava muito rádios. E se o rádio vinha do Paraguai, irmão, se o rádio vinha do Paraguai, eu falava assim, isso não... Quantos eram dessa época aí, ó? Não estou ficando velho sozinho, não. Se o rádio vinha do Paraguai, não, isso não é coisa boa. Então era mais ou menos assim, entendeu? Se Jesus era de Nazaré, coisa boa não era. A Bíblia nos fala isso de forma tão clara, que em João, capítulo 1, versículo 45, 46, vai dizer que, quando Filipe acha Natanael, ele fala para Natanael assim, olha, vem, vou te mostrar, nós achamos o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, tão esperado, que nós estávamos esperando, que vinha salvar o nosso povo, nós o encontramos, todo feliz. E Natanael disse a ele, havemos achado a quem? Vocês acharam aquele que Moisés escreveu na lei? E quem escreveram também os profetas? Jesus de Nazaré, o filho de José. Aí sabe o que Natanael responde para Filipe? Rapaz, eu vou ler para você. Disse Natanael, João capítulo 1, versículo 46. Disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi o que Natanael respondeu para Filipe quando ele disse para ele, olha, nós encontramos o Messias. Então aquela multidão, quando chega diante do cego e fala assim, está vindo aí o Jesus de Nazaré. Não pensa você que eles estavam falando de algo que... Mas o Bartimeu, ele viu muito além de toda aquela multidão. Ele não enxergava com os olhos carnais, mas já tinha enxergado com os olhos espirituais. Aquela multidão enxergava que Jesus era o Jesus de Nazaré, mas o Bartimeu enxergava que ele era o filho de Davi, o Messias esperado, o filho do Deus vivo. E pode ver que quando ele começa a clamar, ele não clama, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, não. Ele clama, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho, não é Jesus, filho de Davi, não, rapaz, é Jesus de Nazaré, não. Vocês não estão enxergando o que eu estou vendo. Quinta-feira, quem veio aqui quinta-feira está entendendo o que eu estou falando. Porque a fé não é enxergar o visível, a fé é enxergar aquilo que você não está vendo. É enxergar o invisível pela fé. Ele fala, não, vocês não estão vendo quem está vindo aí não. Quem está vindo aí é o Filho do Deus vivo, é o Messias esperado, e Ele tem solução para mim. Ele pode me tirar deste lugar. Ele mostra uma atitude totalmente diferente do que aquela multidão. Ele começa a clamar. E Lucas vai dizer, que eles disseram para ele, cala a boca, para de gritar, rapaz, você está atrapalhando esse camarada. Jesus não vai te atender, não. Bartimeu teve a mesma revelação que Pedro teve em Mateus 16. Tu és o Cristo. Jesus pergunta, o que eles estão falando que eu sou por aí? Uns falam que é profeta, outros falam que é um mestre. Mas e você, o que vocês falam? Pedro falou assim, eu não sei eles, mas eu quero dizer uma coisa para você. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E essa mesma revelação que Pedro teve, foi a mesma que teve Bartimeu, quando estava sentado naquele lugar triste, mas a revelação foi de Deus. Talvez você, quando vem à igreja, talvez quando você ora, talvez quando você se dirige a Jesus, talvez você venha de uma religião, que você vai ver Jesus ali, crucificado numa cruz, com a coroa de espinho, vulnerável, fragilizado.
E talvez você ainda, quando leva o seu pensamento a Ele, você ainda pensa que é aquele Jesus que você está pedindo, que não pôde tirar nem Ele daquela cruz. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Olha, Jesus não está lá. Ele foi lá por mim e por você. O que segurou Ele naquela cruz não foram as chicotadas, não foi a coroa de espinho. O que segurou Ele naquela cruz não foi a sentença de César. Não foi. O que segurou Jesus naquela cruz não foi os cravos romanos que cravaram os braços e os pés dele, conforme nós ouvimos aqui nessa manhã. Não foi. O que segurou Jesus na cruz foi o amor que Ele tinha por mim e por você, né? Foi isso que segurou Jesus naquela cruz, foi o amor por nós. E Ele tinha um propósito nessa caminhada, nessa trajeto, nessa jornada, nessa estrada que Ele veio fazer aqui. Ele tinha um propósito, Ele falou assim, eu não vou descer daqui, porque eu não vou sair do propósito. Eu estou pegado na cruz, mas eu estou na estrada. Eu estou pegado na cruz, mas eu estou dentro do propósito que o Pai determinou que eu fizesse. Então entenda uma coisa, Bartimeu não estava olhando dessa forma. E você quando vem, quando eleva o pensamento ao Senhor, lembra, Ele não está naquela cruz. Ele ressuscitou o terceiro dia, em poder e grande glória. E Ele está sentado à direita do Deus Pai. E Ele está intercedendo por você. E Ele diz, ó, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Jesus tem o poder de tirar você desse acostamento que você se encontra nessa manhã. E colocar você novamente para a estrada. Colocar novamente você no propósito. Ele tem o poder, mas você precisa enxergar isso. Você precisa ver isso, você precisa entender isso. Não adianta vir para a igreja, caminhar na sua casa aqui, se você está seguindo um Deus limitado. Aquela multidão estava acompanhando Jesus, sei lá quantos quilômetros. Bastou que um homem cego, sentado num lugar desprezível, tivesse uma atitude que nenhum outro deles tiveram, que é clamar. O que ele faz? Ele crê e clama. Orar é diferente de clamar. Oração significa falar com Deus, é muito bom, não está nada errado nisso. É a consciência humana de quem Deus é, de quem nós somos. Orar não é algo religioso, nem uma repetição mecânica, decorativa e repetitiva, mas sim a linguagem do coração. E muitas das vezes, essa linguagem não sai nem palavras, apenas choro e gemido, que foi o que aconteceu com Ana. E não tem nada de errado nisso. Deus deu a vitória para Ana, sem dar uma palavra, sem dizer uma palavra. Mas clamar, como esse homem clamou, é suplicar, é implorar, é manifestar necessidade de algo. Eu estou aqui parado, na beira do caminho, a oportunidade está passando. O Jesus, o Filho do Deus vivo, o Messias esperado, está passando. Eu preciso clamá-lo, porque eu preciso expressar para Ele a minha fé nele. É bradar, gritar, falar em voz alta. Podemos falar com Deus sem que seja necessário clamar. Podemos orar sem que seja necessário clamar. Mas é impossível clamar sem que haja oração. Há momentos em que o sufoco precisa ser expresso diante do nosso Deus, um clamor. Bartimeu clamava, mas o povo mandava ele calar. E dizia para ele, ele não vai te ouvir. Ele não vai te atender. A Bíblia sempre vai nos incentivar a clamar. Sempre vai nos incentivar a clamar, a expor aquilo que está no nosso coração, o sufoco que nós estamos passando. Jeremias 33, 3 vai dizer assim, clamas a mim. Deus está falando, clamas a mim e responder-te. E eu vou anunciar a vocês coisas grandes que vocês não têm nem ideia que tem. O Salmo 34, o salmista vai dizer um testemunho. Ele vai dizer assim, clamou esse pobre ao Senhor, está falando dele. Clamou esse pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Mas sabe de uma coisa? Você não vai ter incentivo por aí para clamar. As pessoas nunca vão incentivar você a clamar. Muito pelo contrário. A atitude das pessoas é que nem estava acontecendo aqui. A multidão aí fora, que não tem a visão que você está vendo, que não tem a revelação de quem você está pedindo. Essas pessoas vão te incentivar exatamente como essas pessoas incentivaram a Bartimeu. Fica quieto. Ei, não vale a pena. Você não percebeu? Você não percebeu que não tem mais jeito? Você não percebeu que você está fadado, sentenciado a viver e morrer nessa condição que você está? Nesse problema que você está vivendo? Ei, só você não percebeu ainda que a sua família não dá certo. Todo mundo já viu que o seu casamento acabou. Ei, todo mundo viu que o seu filho não tem como.
Esse menino que está envolvido nessas coisas erradas que está envolvido não vai dar em nada. Para de pedir, para de clamar, para de incomodar o mestre por isso. Eu não acredito. Você ainda está com esperança que Deus pode salvar o teu emprego? Você ainda está com esperança que Deus pode salvar o seu casamento? Você está com esperança ainda que Deus pode salvar a sua empresa? Para com isso, rapaz. Não perca tempo com isso. Está pedindo à toa. Você está indo na igreja ainda, pedindo por causa... não acredito. Para com isso. Vai fazer outra coisa. Olha, o tempo que você está lá na igreja, vai aproveitar este mundo. Para a sua situação, não tem jeito. Era isso, exatamente isso, que as pessoas estavam dizendo para Bartimeu. Fica quieto, ele não vai te ouvir. Mas Bartimeu não é daqueles que desistem. Ei, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, não vai receber a bênção. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. É viver por fé, é que nós estamos aprendendo aqui na quinta-feira, aí, não fique de fora. Nós estamos falando de fé, sabe? Porque para você receber isso que Bartimeu recebeu, para essa mudança de atitude, você precisa ter fé. E nós estamos falando aqui nas quinta-feiras, começamos quinta-feira passada, sobre galeria dos heróis da fé. Meu Deus, a Bíblia tem tantas passagens, tantos homens e mulheres, mas o Espírito Santo de Deus aprove escrever, inspirar o escritor de Hebreus a escrever no capítulo 11, 10 personagens. Não é possível que você não tenha curiosidade para saber o porquê. Não é possível que você assim, como eu posso aprender com isso? Você precisa entender que a fé ela é de forma gradativa, é algo que vai crescendo. Porque Jesus falou para os seus discípulos, para Pedro especificamente, homem de pequena fé. Mas Jesus falou para uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, uma mulher sírio-fenícia, falou para assim, mulher, grande é a tua fé. Então você vê fé pequena e fé grande. Eu disse aqui na quinta-feira e vou repetir para você, o pai que tinha o seu filho endemoniado, os discípulos não puderam expulsar o demônio, e quando aquele pai chega diante de Jesus com um problema, e diz assim, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor me ajuda. Qual foi a resposta de Jesus para aquele pai? Se eu posso? Que tipo de pessoa aquele pai estava clamando? O Jesus de Nazaré. Porque se ele estivesse clamando como Bartimeu, ele ia ter assim, Senhor, eu sei que tu podes resolver o problema do meu filho aqui, Senhor, está aqui, me ajuda. Assim como Bartimeu começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não, aquele pai via Jesus, um Jesus de Nazaré, um Jesus limitado. O Jesus estava fazendo um movimento ali, sabia, mas me curar da cegueira? E a Bíblia nos fala que aquele pai chega diante de Jesus, e Jesus fala assim, tudo é possível aquele que tem fé. Se eu posso fazer, tudo é possível aquele que tem fé. E o que aquele pai fala? Jesus, ajuda a aumentar a minha fé. Entendeu? O propósito de quinta-feira é que você comece a viver outros níveis de fé. Para que você possa pisar em lugares que você nunca pisou. Para que você possa acessar ambientes que você nunca acessou. E é por fé que você vai conseguir, e eu também isso. E nós precisamos crescer, ter o desejo de crescer na fé e aumentar. Meu Deus, por que homens e mulheres estão escritos em Hebreus capítulo 11, 10 personagens ali? Se você quer aprender, próxima quinta-feira nós vamos falar de Enoque. Um homem que andou com Deus, eu tenho certeza que a sua fé vai ser aumentada. E nós não vamos chegar diante de Deus como chegava este pai, como chegava essa multidão. Jesus de Nazaré está vindo aí. Não. Mas comece a clamar, não importa o que as pessoas estejam falando. Se você tem fé naquele que está passando, se você tem fé naquele que vai te socorrer, se você tem fé naquele que quer mudar a tua situação, quer tirar você deste lugar, comece a clamar. Terceiro, ter uma atitude de fé ativa. É impossível retomar a viagem sem fé. Bartimeu creu que quem estava passando diante dele era o Filho do Deus vivo. Talvez diante de autoridades, talvez diante de médicos, talvez diante de gerente do banco, talvez diante de um advogado, de um juiz, você possa pedir ajuda. Pessoa que você sabe que pode te ajudar. Está tudo certo nisso. Mas eu quero ver uma coisa para você. Quando que você vai pedir para alguém para enxergar? Alguém que é cego, vai pedir para qual médico? Qual doutor vai fazer alguém, um paciente cego, enxergar?
Por isso que ele sabia quem estava passando ali. E Jesus disse para ele o quê? Olha, o meu poder te salvou. Foi isso que Jesus disse para ele? Não. Jesus disse para ele, a tua fé te salvou. E olha que interessante o que aconteceu. Depois disso, versículo 52, disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, ele tornou a ver. E seguia Jesus pelo caminho. Oh, louvado seja Deus. Seguia Jesus pelo caminho, ou seja, saiu daquela condição miserável que ele estava, restabelecido, salvo, enxergando o propósito, e seguia Jesus pelo caminho. Eu quero crer, a Bíblia não fala, mas eu quero crer. Quantas outras experiências maravilhosas Bartimeu, o filho do Timeu, o cego ali daquela beira de Jericó, daquele caminho, o cego daquele lugar, teve de experiência depois com Jesus, porque a Bíblia diz que ele continuou seguindo Jesus, ele seguia Jesus pelo caminho. E se você for ver, pouco depois, logo em seguida, Jesus entra em Jerusalém, montado no burrinho, e o povo clamando Hosana, e Bartimeu estava ali vendo tudo isso. Eu quero crer dessa forma, porque não é possível que alguém passou a experiência que Bartimeu passou, foi largar de seguir Jesus. Não, eu quero crer que lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado ali, Bartimeu estava ali acompanhando. Eu quero crer que em Atos, no capítulo 2, quando aquelas 120 pessoas estavam ali reunidas, recebendo, esperando a receber a promessa do Espírito Santo de Deus, eu quero crer que Bartimeu também estava ali. Eu quero crer, e quero crer que talvez ele tenha sido uma daquelas vozes que glorificavam a Deus em outras línguas, agora não mais cego, mas cheio da luz do Espírito Santo, porque ele tomou uma decisão, e não perdeu a oportunidade, mesmo que todo mundo estava falando o contrário. Mas entenda algo que é muito importante, eu termino aqui. Escute isso. Antes dele ser curado, ele fez algo que ninguém pediu para ele fazer. Isso é uma chave que eu quero que você entenda. Antes dele ser curado, quando Jesus para e manda chamá-lo, olha o que uma atitude de fé faz. Jesus parou para ouvir um clamor. Jesus parou para ouvir aquele homem. E Jesus mandou chamá-lo. E no versículo 50, quando aquelas pessoas chamam, levanta-te, o 49, tem bom ânimo, levanta-te. As mesmas pessoas que mandaram ele ficar de boca fechada, agora estão mandando ele levantar. Porque agora viu que chamou a atenção de Jesus. Entendeu? Enquanto você está aí só na luta, as pessoas vão estar mandando você ficar quieto. Mas entenda uma coisa, quando você atrair a atenção de Jesus, muitos vão querer estar perto de você. Muitos vão chegar perto de você. Fala assim, esse camarada vai ter um encontro, vai ter uma audiência com Jesus. Ah lá, Jesus está te chamando. E quando aquelas pessoas falam isso, Jesus está te chamando, ele dá um salto. Eu acho isso maravilhoso. Mas antes dele dar o salto, ele faz uma coisa importante, lançando de si a capa. Versículo 50, lançando de si a capa. Entenda isso. A capa está relacionada ao ambiente. Aquele cego tinha uma capa. E a capa dizia tudo o que ele era. A capa era a única coisa que ele tinha da qual ele poderia se apegar. Aquela capa o aquecia em tempos de frio. Aquela capa o cobria em épocas de chuva. Aquela capa era a proteção dele. Aquela capa revelava quem ele era. A Bíblia não diz, mas tem alguns estudiosos aí, eu não quero narrar enfatizar o que a Bíblia não diz, não tem voz. Mas alguns teólogos aí dizem, estudiosos, dizem que aquela capa era algo que o Império Romano entregava para todas as pessoas que eram necessitadas. É como se fosse, no conceito dessas pessoas, eu não vou afirmar se é verdade ou não, era como se fosse algo que falasse, olha, você está credenciado a pedir esmola. Era algo que o governo poderia fazer. Se é verdade ou não, não quero me ater nisso, mas só quero que você identifique que a capa certamente identificava a situação que ele estava. Tanto que isso é verdade, que se você olhar em Josué no capítulo 7, a Bíblia nos fala de uma capa também. Quando o povo entra nessa mesma cidade de Jericó, que o povo passa o Jordão, e as muralhas caem, e eles invadem, Deus tinha dado uma ordem, olha, tudo, diga tudo que tiver
nessa cidade tem que ser destruído, queimado, consagrado a mim. Sabe por quê? Porque quem deu a vitória a vocês aqui sou eu. Então vocês vão pegar nada que tiver dentro de Jericó. Nada. Tudo será consagrado a mim. Vocês vão queimar e destruir tudo, porque foi eu que dei a vitória a vocês. Isso é uma ordem. E um camarada chamado Acã, um dos soldados ali, do exército ali de Israel, ele vai e encontra ouro, prata e uma capa babilônica, que era símbolo de realeza, era símbolo de nobreza. Aquela capa era algo que expressava, quem usava aquela capa, expressava que tinha uma condição boa social, tanto que tinha um valor grande, um valor alto, que senão ele não tinha pego. Ainda mais pegando em desobediência. E o que ele fez? Ele foi e escondeu dentro da sua tenda, e trouxe uma maldição para dentro de Israel. A próxima guerra que eles foram lutar, eles perderam feio. E Deus revelou que havia o pecado, e o pecado era esse. Que aquilo que era para ter sido consagrado ao Senhor, alguém reteve e escondeu na tenda. Mas isso é uma outra pregação. Mas eu quero trazer para você o simbolismo que tinha a capa naquela época. Seja uma capa para uma condição alta social, ou seja uma capa que mostrava qual é a sua depreciação social. E aquilo era tudo que ele tinha. O que ele fez? Ele largou. Ele deixou. Ele falou assim, ele não tinha recebido a cura ainda, mas ele deu um passo, dizendo assim, eu vou deixar tudo para trás. Porque a partir de agora, eu estou indo encontrar com aquele que pode me tirar deste lugar. E essa realidade que eu estou aqui, essa capa não faz mais sentido para mim. Eu não vou precisar usar essa capa mais. A partir de agora eu sei que o que vai acontecer comigo, ninguém chegou perto dele, e falou com ele para tirar a capa. Jesus não instruiu ele a tirar a capa. Você vai lá e fala com o cego, largue a capa e venha. Não. Foi uma atitude pessoal dele. Eu vou largar tudo do meu passado e vou dar um passo, porque eu estou indo em direção àquele que vai me tirar desse ambiente. Essa capa não vai fazer mais. Você escute isso, a capa da tristeza não vai fazer mais parte da sua vida. A capa da incredulidade não vai fazer mais parte da sua vida, se você quiser. A capa da fragilidade não vai fazer mais parte da sua vida. A capa que determina que você está passando por um momento difícil, depreciativo, e as pessoas olham para você e dizem assim, coitado, não vai fazer parte mais da sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, me diga um amém. Então nós vamos orar. Nós vamos orar. E nós vamos trazer para você a oportunidade. Se você está parado nesse acostamento, se você parou em alguma área da sua vida, você mesmo sabe como está a sua situação hoje. Você sabe que o que você que está aqui, o que te trouxe aqui, o que aperta o seu coração, aquilo da qual você está vivendo, que você está vendo que não está mais legal. Senhor, olha, eu ia tão bem, eu estava indo até que bem, eu sabia que eu estava na direção, eu sabia que eu estava no caminho, mas você parou, alguma coisa forçou você a sair do propósito, a encostar. Não sei qual hora da sua vida, mas o Senhor sabe, e o Senhor falou com você aqui nessa manhã. Eu quero que o louvor cante só o refrão, só para trazermos para esse momento de oração. Aquele homem, quando deixou a capa, ele falou assim, eu vou sair daqui para viver algo novo. Eu vou sair daqui para viver uma condição diferente. Eu estou deixando tudo do meu passado para ter um encontro com Jesus e seguir Ele pelo caminho, porque eu sei que muitas coisas maravilhosas Ele tem. Vou sair dessa miséria que eu estou vivendo. Vou sair dessa condição triste que eu estou vivendo. Fique em pé. Vou sair dessa condição triste que eu estou vivendo. Vou sair dessa paralisação espiritual. Vou sair dessa paralisação financeira. Vou sair dessa paralisação emocional. Eu vou sair desse lugar triste que eu estou vivendo. Porque Deus tem uma experiência nova para a minha vida. Deus tem algo para mim. Deus tem um novo caminho. Deus tem algo novo para mim. Nós vamos louvar a Deus dizendo assim, eu quero viver algo novo. Mas entenda que, de acordo com essa palavra que foi pregada, para você viver algo novo, você tem que deixar para trás, tomar uma decisão de uma atitude que você vai mostrar, Senhor, eu estou deixando para trás a capa, eu não estou mandando você fazer isso, eu não vou dizer como você vai fazer isso, eu estou dizendo para você que para você viver algo novo, você tem que deixar para trás aquilo que representa o seu hoje,
aquilo que representa a sua realidade, aquilo que olha para você e fala assim: você está vivendo isso. Ei, hoje é uma manhã para que Deus quer mudar a tua história, e tudo que você tem ouvido que não vai funcionar, que não vai dar certo, você tem a oportunidade de clamar a Ele, vir ao encontro dEle. Ele já parou aqui para te ouvir, Ele só está esperando você chegar. Ele só está esperando um ato de fé, um passo de fé seu. E se você quer deixar para trás esse acostamento, se você quer deixar para trás essa condição, se você quer viver algo diferente, algo novo, quer pegar de novo uma autoestrada e avançar para todos os propósitos que Deus tem na sua vida, que você não está vivendo e você sabe que você não está, é a sua oportunidade de vir até o altar do Senhor, para que nós possamos receber dEle uma nova visão, uma nova direção, uma nova estratégia, um novo tempo para a sua vida. Enquanto nós louvamos, se você quer viver algo novo, quer deixar para trás essa capa do passado, quer sair desse lugar difícil, vem ao altar do Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver um novo nível de fé. Eu não sei o que você está fazendo no seu lugar. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia! Glória a Deus. Feche teus olhos. Soberano e eterno Deus. Senhor, como a tua presença é gloriosa neste lugar. Senhor, como esse ambiente é o ambiente da qual o teu Espírito está se movendo esta manhã, Pai. Deus, nós sabemos que tu tem visão nova para nós. Tu tem um tempo novo para nós. Tu tem um caminhar novo para nós. Tu tem uma nova história para cada um de nós. Tu tem propósitos, Senhor Deus, que precisam ser cumpridos, Pai. E aquele que está parado, aquele que está estagnado, aquele que está à beira do caminho, Senhor, hoje é dia de sair do acostamento. Hoje é manhã de poder voltar de novo à estrada e te seguir, Pai, e experimentar as mais impressionantes experiências e milagres que o Senhor tem para nós, meu Deus. Um tempo novo de fé, um tempo novo de caminhada contigo, Senhor. Chega de estagnação, chega de paralisação, chega de acostamento malditos. Deus tem um novo tempo e uma nova história. Senhor, contempla cada um, meu Deus. E eu sei que essa manhã, Pai, é uma manhã, Senhor, de mudada de tempo. É uma manhã, Senhor Deus, de mudada de estágios. É uma manhã, Senhor Deus, de mudada de níveis, Pai. Essa manhã, Senhor Deus, o Senhor está trazendo, Senhor Deus, totalmente algo novo, porque nós estamos deixando para trás a condição antiga, Pai. Nós estamos abrindo mão dessa capa, Pai. Dessa capa que nos prendia, dessa capa que nos rotulava, Senhor Deus, nesse ambiente, Pai. E nós, Senhor Deus, estamos agora, Senhor, largando isso para trás. Estamos nos rendendo aos teus pés, Pai. E o Senhor responde, Senhor Deus, não é ao nosso choro, o Senhor responde à nossa fé, Pai. E é em fé, Pai, que nós viemos até aqui, Senhor. E estamos colocando diante do Senhor e falando: Senhor, eu tenho certeza, Pai, que de agora para frente vai ser uma nova caminhada. Chega de paralisação, chega de estagnação. Eu quero viver, Pai, um novo tempo caminhando junto com o Senhor. E eu quero acessar, Pai, lugares que eu nunca acessei. Eu quero ver coisas que eu nunca vi. Eu quero ouvir coisas que eu nunca ouvi. Um novo tempo, Pai. Eu espero do Senhor, Pai. Este novo tempo eu estou aqui para vivê-lo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero ministrar sobre a sua vida e profetizar que de hoje em diante, Deus está escrevendo uma nova história. De hoje em diante, tudo isso que te paralisava não vai te paralisar mais. Tudo isso que vedava os teus olhos não vai vedar mais. É um novo tempo, é um novo caminhar,
é uma nova fase, é uma outra vestimenta, é uma outra vestimenta, é um outro status que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. É um outro status que Deus tem para a sua vida. É hoje, a partir da resposta da sua fé, Deus está mudando essa situação. Põe a mão no teu coração. Eu quero dizer para você, nunca pare de clamar. Em tempos de guerra, em tempos de luta, nunca pare de lutar. Não escute a multidão, escute a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana de proteção para você e para a sua família, uma semana de bons negócios, uma semana de bons contratos, uma semana de portas de empregos abertas, uma semana de um novo tempo e uma nova fase. Em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. E se você crê, diga amém. E eu aguardo você na quinta-feira, quinta de milagres. Teremos aqui também um momento profético, e você venha crescer na sua fé. E com esse louvor nós finalizamos. Que Deus te abençoe, e até quinta-feira em nome de Jesus.